Muito bem, continuando a nossa aula aí de macroeconomia, nós vamos começar uma série de aulas para você, num total de 10 aulas, falando a respeito de economia intertemporal. Eu quero te lembrar que quando nós estamos falando de economia intertemporal, nós estamos falando basicamente no trade-off que existe de curto prazo e de longo prazo. E isso ocorre, né, na macroeconomia como um todo, na relação entre os indivíduos ou na sua decisão entre consumir no presente, né, para poder, na verdade, consumir menos no futuro, ou poupar no presente para poder consumir mais no futuro. A gente tem, inclusive, um trabalho muito interessante de um livro chamado O Valor do Amanhã, do professor Eduardo Janete da Fonseca, que, na verdade, trata essa questão, não sob o ponto de vista econômico meramente dito, mas trata dessa questão a respeito do trade-off do curto e do longo prazo. Muito bem, a gente vai começar então a nossa aula tentando voltar a entender com você aquilo que nós chamamos de multiplicador keynesiano. E a partir daí sim, a gente vai começar a tentar entender a economia intertemporal. Ok? Muito bem, vamos lá para o nosso slide então? Acompanha comigo. Então, nós vamos falar aí uma série muito bacana para você, de 10 aulas a respeito de economia intertemporal. E eu queria começar nessa parte do nosso curso lembrando com você o multiplicador keynesiano, na verdade fazendo uma revisão, porque esse multiplicador keynesiano a gente já teve a oportunidade de analisar em aulas anteriores. Então vamos nos lembrar, né? Na verdade nós temos uma função consumo que você se recorda que é expressa por C igual a CA mais CY. E aí você se recorda que CA é o consumo autônomo, né, pelos agentes econômicos, e por um outro lado, C é a propensão marginal a consumir. E, portanto, na verdade, eu estou falando, né, da variação do consumo sobre a variação, né, da renda. E aí, então, a gente vai poder analisar como é que, na verdade, ocorre esta relação, de um lado, entre o consumo autônomo e, por um outro lado, essa propensão marginal a consumir. Para a gente tentar lembrar disso, eu quero lembrar com você também que, na verdade, para Keynes, S é igual a menos, né, consumo autônomo, lembrando a você que S é a nossa propensão marginal a poupar, portanto, a propensão marginal a poupar, que é igual a S, na verdade, me é dada, né, por menos consumo autônomo e mais SY. Lembrando a você que a propensão marginal a poupar me é dada, né, pelo WS, ou seja, na verdade, né, pela variação de S, e por um outro lado, me é dada dividido pela variação de Y. Note que S é igual a 1 menos C. Ou seja, uma razão absolutamente óbvia, né? Que, na verdade, a propensão marginal a poupar me é dada por 1 menos o meu o quê? Menos o meu consumo. Já que tudo aquilo que não é consumido, obviamente é poupado. Então vamos nos recordar, né? Se nós sabemos que S, que é a minha propensão marginal a poupar, me é dada, né, por variação de S, né, por um lado, dividido pela variação de Y, que é a minha renda, a gente vai poder observar que S, que na verdade, né, a minha propensão marginal a poupar, me é dada por 1 menos C, ou seja, 1 menos o meu consumo, já que tudo, obviamente, aquilo que não é consumido, portanto, será poupado. Se assim nós sabemos, eu quero te lembrar que nós temos, assim, um multiplicador sem governo e dentro de uma economia fechada. Quando nós estamos pensando, então, num multiplicador sem governo e numa economia fechada, na verdade, nós não estamos considerando, né, as relações com o resto do mundo. E, portanto, eu estou desconsiderando o X menos M. Ou seja, de um lado as minhas exportações e do outro lado as minhas importações. Portanto, dentro de uma economia fechada, eu não estou considerando, né, os gastos do governo e muito menos a sua arrecadação através da política tributária.
e também não estou levando em consideração o resto do mundo. E aí eu posso dizer, né, que 1 dividido por 1 menos C me dará, na verdade, o multiplicador, né, desta economia em termos de poupança, sem governo e sem resto do mundo. Mas nós podemos pensar também, né, no multiplicador com governo. E aí eu quero te lembrar que daí a situação muda ligeiramente. Isso porque nós vamos ter uma situação em que T, né, vai ser medada pela propensão marginal, né, em que o governo tem para tributar. Então nós vamos ter lá, né, 1 dividido por 1 menos C, né, e 1 menos T. Óbvio, então, que esse multiplicador vai se dar, né, em relação menor diante da quantidade de tributos que, de alguma forma, o governo resolver ou pretender arrecadar através da sua alíquota, né, tributária em cima de cada setor. Se nós pudéssemos considerar o multiplicador numa economia aberta, e, portanto, numa economia aberta, eu estarei considerando os gastos do governo mais as relações com o resto do mundo, x menos m, então a gente se recorda que ela vai se dar da seguinte maneira. 1 dividido, né, abre colchetes, 1 menos C, abre parênteses, 1 menos T, que você se recorda que é a propensão do governo, né, em tributar, mais o M. Lembrando aí, né, que, na verdade, nós temos a situação, então, né, das entradas de produtos através das importações. Se assim é, a gente pode, então, avançar para um dilema que nós chamamos de dilema de Kuznets. Então, vamos lá. Kuznets demonstrou, com base em pesquisas empíricas, que as desigualdades de renda apresentam uma tendência de crescimento durante o período inicial da modernização capitalista, para só mais tarde decrescer, nos chamados estágios mais avançados do desenvolvimento. Então, na verdade, o que o Kuznets está tentando nos mostrar é que as desigualdades de renda no início do processo de crescimento econômico da modernização capitalista tende a ser ascensional. Então, na verdade, nós temos uma situação em que, né, as desigualdades sociais tendem a ser, na verdade, uma reta de inclinação negativa, mostrando que no início do processo de modernização, a desigualdade social era maior. Mas à medida em que, na verdade, ocorre, né, o aumento da modernização, a tendência é de que eu tenha um aumento da renda e que, portanto, eu não tenha simplesmente o crescimento econômico, mas que, na verdade, eu tenho o aumento do desenvolvimento econômico. E aqui é importante que você, na verdade, lembre qual é a diferença entre eles. Quando, na verdade, nós estamos falando, né, a respeito do crescimento econômico, eu estou falando do crescimento do produto. Quando, na verdade, eu estou falando de desenvolvimento econômico, eu estou falando de crescimento da renda, porém, com uma distribuição que seja mais equitativa. E, portanto, na verdade, o que Kuznets está nos mostrando é que no início do processo de modernização capitalista, eu tenho uma forte concentração de renda. À medida em que cresce o produto, portanto, crescimento econômico, sem que haja desenvolvimento econômico. Ou seja, sem que haja um crescimento da renda com distribuição equitativa para o conjunto da população. Porém, mais tarde ele vem a decrescer, ou seja, nos estágios mais avançados do desenvolvimento, a tendência é que a disparidade de renda entre os mais ricos, de um lado, e os mais pobres, do outro, seja cada vez menor. Sendo assim, eu quero te lembrar que nós temos um outro modelo muito interessante para nós pensarmos, que é o modelo de escolha intertemporal de Irving Fisher, o presente e o futuro, portanto, no modelo econômico.
Isso porque, na verdade, né, o que de um lado o Kuznets está nos afirmando de maneira indireta é que existe, na verdade, um trade-off entre, na verdade, o curto prazo e o longo prazo, em que no curto prazo se sacrifica-se, na verdade, o consumo num primeiro momento para promover a acumulação de capital e que no futuro, com esse capital acumulado, na cidade teria-se mais consumo do que num primeiro momento. Portanto, o trade-off é poupar hoje para consumir mais amanhã. Ou ainda, consumir mais hoje e poder consumir menos amanhã. Na verdade, o modelo intertemporal do Fisher vai nos dizer o seguinte, que nós devemos ter claro que nos moldes econômicos, e em especial nos modelos monetários, o futuro não pode ser ignorado. Qualquer explicação que envolva, por exemplo, o comportamento de poupança e de consumo deverá ocorrer no amanhã ou no futuro, pois, caso contrário, a motivação para a poupança não teria sentido no momento presente. Ora, na verdade, ele está dizendo absolutamente óbvio. Se eu tomo uma decisão hoje de poupar mais e consumir menos, na verdade eu estou tomando essa decisão em relação ao futuro, né? Porque na verdade no futuro eu quero voltar a fazer a inversão, ou seja, reduzir a minha poupança e aumentar o meu consumo. E esse, na verdade, é o trade-off. Bom, a teoria, né, do Fisher, estabelecida lá na década de 1930, quer explicar, entre outras coisas, por que um consumidor escolhe e decide poupar, isto é, consumir menos do que a sua renda no presente, para poder consumir mais no futuro. Assim, a teoria de escolha intertemporal explica por que o consumidor decide quanto gastar e poupar ao longo do tempo, ou seja, curto e longo prazo, presente e futuro, e criar uma ligação entre os gastos correntes atuais e os gastos futuros. Lembre-se você que o modelo de Fisher, então, constitui-se na base para muitos dos modelos subsequentes, como, por exemplo, o do Modigliani, o do Friedman e o do Robert Hall. Lembrando a você que, normalmente, aquilo que cai nos certames seguidamente a respeito de economia intertemporal se referem basicamente ao Fisher. De um outro lado, né, o Modigliani e também o Friedman, representando, nesse caso aqui do Friedman, a corrente monetarista. Quero te lembrar, então, que, na verdade, o Fisher vai assumir que o consumidor é um forward-looking e escolhe o consumo para o presente e o futuro, a fim de maximizar o nível de satisfação ao longo de toda a vida. Portanto, vão existir umas pessoas que são, né, consumidores intempestivos, que vão consumir mais no presente e menos no futuro. Existem aqueles que são neutros, que na verdade pouparão tanto no futuro quanto no presente. E existem aqueles que são, na verdade, os moderados, que vão poupar mais no presente para consumir mais no futuro. As escolhas do consumidor, portanto, estão sujeitas a uma restrição orçamentária intertemporal, que é uma medida do total de recursos disponíveis para o consumo presente e para o futuro. Você pode observar, né, nessa questão da restrição orçamentária intertemporal, que há uma tendência, né, de que, na verdade, os indivíduos, na mais tenra idade, tenha, na verdade, uma renda relativamente baixa à média nacional.
atingindo mais ou menos o ápice por volta dos 40 anos, quando também chega aí então o ápice da sua renda, e a partir dos 50, 60 anos, a sua renda tende a entrar em declínio. Então, na verdade, o Fischer vai fazer uma comparação muito interessante sobre as várias modelagens que eu posso ter entre poupar e consumir, entre o curto e o longo prazo. Ok? Forte abraço para você, então. A gente se vê na próxima aula.